Boa noite, irmãos. Eu gostaria de dividir um texto bíblico com os irmãos, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 35, que diz assim: Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Seriam os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Então, irmãos, vivemos nesse período de situação mundial, briga na política, né? Disputa por poderes, vírus, pandemia, economia, fome, miséria. Essas coisas que têm acontecido e que de alguma forma realmente têm abalado algumas pessoas ou até nós mesmos, falamos por mim. Muitas vezes a gente se encontra desesperado. E o que vai acontecer? E o que vai acontecer com essa autoridade? O que vai acontecer com os empregos lá fora, o comércio? E aqui, como é que a gente vai fazer? Então, realmente é uma crise que tem se agravado no mundo. Não é só aqui no Brasil, é no mundo. Mas, assim, são coisas que realmente vêm a ferir a nossa consciência e que nós ficássemos desesperados. Só que essa palavra, ela vem confortar o meu coração e eu gostaria de falar com os irmãos. Ela está dizendo assim, essas coisas, essas dificuldades, essa fome que se alastra, essa pandemia, esse vírus que está se alastrando, ela pode me separar do amor de Deus? Ela não pode nos separar do amor de Deus, irmãos, graças a Deus. Deus tem sido a nossa fortaleza e o nosso refúgio, a quem nós temos confiado toda a nossa vida, de manhã, de tarde e à noite. Temos buscado e essa confiança, essa palavra que nos fortalece cada dia mais, é esse amor inabalável que ninguém pode nos separar, que é o amor de Cristo. Esse amor que faz com que a gente tenha esperança, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. E debaixo dessa palavra, em momento oportuno, entregue o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Paz seja convosco, queridos da Betel. Vamos a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Quero convidar vocês para a leitura bíblica que agora faço no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Esta é a parábola do filho pródigo, onde nós leremos apenas até o versículo 19. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, veio àquele país grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Até aqui, a situação em que se envolveu
um dos filhos daquele rico homem que tinha provavelmente uma grande fazenda, uma grande propriedade. E nós queremos, então, tirar daqui algumas lições para as nossas vidas. Eu me lembro logo do profeta Joel, e quero citá-lo, quando ele menciona multidões no vale da decisão, referindo-se ao rei Josafá, ao vale de Josafá, que ficou conhecido como Vale da Decisão. Então quero mostrar hoje a importância de estar no local da decisão, no local onde somos levados a decidir. E é interessante que vamos ficar atentos para o fato de que a indecisão já é uma decisão. Nós costumamos dizer que o muro já é uma decisão. É a decisão de quem optou por continuar como está, por ficar na inércia, por ficar sem, enfim, produzir. O contexto deste ensino de Jesus que acabamos de ler é muito interessante. No contexto dessa palavra que lemos no capítulo 15 de Lucas, o contexto, logo no capítulo anterior, capítulo 14, o Senhor Jesus, no versículo 26, começa a dizer: olha, se alguém quer vir a mim, se alguém vem a mim, então, a partir dali ele diz, e não aborrece pai e mãe, filhos e filhas, irmãos e irmãs, então esse não serve para ser o meu discípulo. Então nós começamos a perceber que seguir Jesus, o próprio Senhor Jesus diz, haveria custos, haveria preço. E nesse mesmo contexto ele mostra que é importante calcular, é importante prestar atenção no preço desta decisão, tanto de decidir seguir, como também de não seguir. Ele disse, qual é aquele que quer construir uma torre e não faz o cálculo dos materiais? Está nesse capítulo de contexto, não é? Então, aquele que começa uma torre e não tinha material para concluí-la, vai viver a vergonha de ficar pela metade o seu intento. Geralmente era muito comum as pessoas fazerem marcos, não é? Levantar postes para marcar determinado lugar, fazer como estátuas a sua própria honra. Isso era muito comum. Então já imaginou uma estátua pela metade? Olha, começou tudo, mas não deu para completar, uma estátua ficou faltando só a cabeça, e isso seria muito complicado, né? Ou então ficar mal acabada, porque não houve o cálculo devido. Também, ele dá o exemplo da guerra, não é? Qual o rei que vai sair à guerra e não calcula o tamanho do seu exército em relação ao exército do inimigo? E vendo que está em desvantagem, não manda logo uma embaixada de paz para pedir condições de paz, para que não haja, então, a sua derrota. E assim nós vemos que o Senhor costuma agir e nos mostrar que estas decisões precisam ser balizadas. Era esta a forma de Jesus, sempre fazendo as coisas e ensinando de tal maneira que pudéssemos estar seguros e ter a melhor decisão. Ainda nesse contexto, Jesus chega ao versículo 33, dizendo da importância da renúncia, não é? E ele diz: aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então tem que estar disposto a abrir mão de tudo. Bem, são momentos de decisão. Josué
me vem à mente também, né? Quando ele, num dado momento, aquela multidão toda, muitas cabeças, muitas sentenças, muitos raciocínios, e como seria difícil, não é? Chegar a um consenso de todas aquelas mentes, cada qual tinha alguns valores a defender, e Josué então toma a sua decisão pessoal. E eu queria chamar a atenção para o fato de que Josué não apenas toma uma decisão somente por si, mas ele diz, eu e a minha casa. E eu quero chamar a atenção, já que você está aí na sua casa, não é? Está vivendo isolamento social, mas ainda tem aí os seus familiares. Josué, quando disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava confiando de que aquilo em que ele acreditava, aquilo que ele professava, aquilo que ele havia de fato abraçado, com certeza era também a decisão dos seus filhos. E eles sabiam que Josué havia escolhido o melhor. E assim, Josué tinha essa convicção porque ele acreditava no que estava decidindo. Quando você sabe que tem o melhor, você passa isso como melhor. E não como um opcional qualquer. Como algo que pode ser isso ou aquilo outro. Não. Josué disse, olha, vocês escolhem a quem vocês querem seguir, mas eu e minha casa já decidimos. Escolhemos o melhor. Escolhemos o Senhor. São momentos de decisão. Voltando para o filho pródigo, nós vemos que o mais moço, não é? No dado momento, ele pede a sua parte. Ele tinha na sua mente exatamente o valor da sua herança, da sua riqueza, e ele talvez já havia imaginado, meu pai não sabe usar bem as coisas, mas eu com certeza vou triplicar esses valores. Com a minha parte eu serei muito maior do que o meu pai, eu vou fazer muito melhor. E então ele pediu para que fosse feita a partilha. Então, o pai fez a partilha. Ou seja, esse é seu, esse é do seu irmão, e eu vou ficar com esse, alguma coisa parecida. Então, mais tarde, né, dias depois, ele ajunta tudo o que tem. E conforme o texto, não é? Ele pegou a sua herança, ajuntou o que tinha, partiu, e lá dissipou tudo, vivendo dissolutamente. Acabou com tudo o que tinha. Veio a padecer, veio a sofrer necessidade, veio a ter falta, coisa que até então ele não havia experimentado, agora ele experimentava a falta. Agora ele não tem dinheiro, agora ele não tem a família por perto, ele não tem com quem conversar. Ele olha para um lado, ele olha para o outro e não tem a quem recorrer. E ele está no isolamento. Ele está só, completamente isolado. E ele então vai ter o seu momento de reflexão ali. E é ali que ele diz, ora, quantos dos empregados de meu pai, os empregados, estão tão bem de situação, estão vivendo tão melhor do que eu. E eu aqui padeço fome. Eu aqui estou me alimentando com aquilo que é dado aos porcos. Então vejam, esse foi o momento em que ele toma uma decisão. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me faça como um dos seus empregados. Eu só quero um emprego, porque é mais digna a vida dos seus empregados do que aquela que eu consegui, aquela que eu conquistei, aquela que o meu entendimento, a minha sabedoria, a minha visão me levou. Eu decidi me afastar. E hoje eu vejo o preço. Então eu tenho que voltar. Essa foi a decisão que ele teve. O irmão mais velho, aquele que havia ficado com o pai e que ainda mantinha ali os seus bens agregados ao do pai, ou seja, o que ficou,
a parte do pai, a parte dele, não compreendeu muito que o pai recebera o irmão de volta. E que estava fazendo uma festa. E que estava revelando perdão. Que estava revelando amor. Que estava procedendo com restituição. Ao colocar de volta o anel, que simbolizava com certeza o anel da família, o marco do retorno, está de volta. Para o irmão mais velho, não havia volta. Ele se foi. Agora ele não tem nada. Como que ele pode chegar aqui e começar do zero de novo? Então ele não vai ter nada, mas o pai estava restituindo. E ele então não entendeu. Ele não podia compreender o amor do pai. Difícil, não é? Ele não conseguia entender o perdão. Aquilo não merecia perdão aos olhos dele. Já havia uma decisão tomada. E o pai tinha que ser firme na sua decisão. Ele também não conseguia entender a restituição. Mas não merece. Ele acabou com o que é dele. Me lembro de Jonas e Nínive. Jonas também não compreendeu. Jonas, ele não aceitou o fato de que Deus pudesse perdoar todos os pecados daquele povo. E depois de ter passado tudo o que ele passou, ver simplesmente Deus, tudo bem, não vou destruir. Ele disse, não, tem que destruir. Não pode ficar assim. Então veja, talvez você e eu, ou eu e você, tenhamos muitas vezes atitudes semelhantes, não é? De não entender o amor de Deus, de não entender que Deus possa perdoar aqueles a quem nós não perdoamos, de que Deus possa restituir aqueles que nós julgamos não merecer nem qualquer restituição, que Deus possa acolher, não é? Aqueles que vão dividir o nosso espaço na herança, não é? Que nós tenhamos que dividir daquilo que temos, não é? Com mais um que chega com nada. E nós não podemos entender muitas vezes o amor de Deus. Mas lembre-se, a graça de Deus, ela não contempla a meritoriedade. A graça de Deus, ela é um favor imerecido. Esta é a expressão da graça. É aquilo que não se merece. E meus queridos, eu me lembro logo de uma outra definição que eu gosto muito de lembrar, que é a misericórdia. Eu sempre faço essa comparação, né? A graça de Deus, quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia de Deus é quando Ele retira aquilo que nós realmente mereceríamos. Ou seja, Jesus foi naquela cruz e levou a conta que nós mereceríamos. Levou a conta dos nossos erros, dos nossos pecados. E como é fácil se esquecer disso e encontrar em nós, não é, valores que entendemos que precisaríamos ser vistos, reconhecidos, compreendidos, entendidos de alguma forma, valemos alguma coisa. Aquele homem ao lado de Jesus naquela cruz se lembrou, eu não mereço nada, eu não valho nada. Ao passo que o outro achou que ainda podia ter uma oportunidade. Temos que fazer uma escolha, temos que decidir de que lado estamos. Queridos, nós somos a Igreja de Jesus Cristo. A igreja perseguida sempre deu mais resultados. Nos lugares onde a igreja sofre a perseguição, onde templos são queimados e a igreja tem que se reunir nos subterrâneos, onde as pessoas disputam uma folha de um daqueles pequenos Novos Testamentos dos Gideões e que tem que entrar às escondidas e que as pessoas trocam as páginas para poder lerem a Bíblia. Temos pessoas com muito mais
firmeza, que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E nos lugares onde a liberdade se confundiu. Nestes dias, quando nós experimentamos este estado de sítio, esta situação de ficar presos em nossos lares, sob a ameaça da doença, nós precisamos de fato ter discernimento espiritual e saber que, de fato, embora dentro da permissão de Deus, esta ameaça ela é uma ação do inimigo, sim, é uma ação diabólica para fazer com que pessoas ainda entrem em estado depressivo e se sintam abandonadas, se sintam esquecidas, enfim, se sintam merecedoras de uma atenção maior e talvez até, se não tiver em quem lançar a culpa, vão culminar aonde a culpa sempre é jogada, não é? Deus se esqueceu de mim, finalmente. É sempre esse o caso, não é? Me lembro de Samuel, quando estava entristecido, porque o povo estava derramando a sua ira, a sua repulsa para com ele, e querendo coisas grandes, coisas maiores, querendo se projetar, querendo, enfim, aparecerem melhor. E finalmente o Senhor diz, não é você, é a mim que eles rejeitaram. E é sempre assim, no final é Deus que é o rejeitado. É só, às vezes, faltar coragem para dizer. A igreja perseguida, geralmente, é um momento bom para revelar o caráter. E muitos irmãos poderão ter agora a sua possibilidade de se autoavaliar, de se autoanalisar. É aí em casa mesmo que você pode parar e olhar para trás e ver quem é você desde o dia em que você tomou aquela decisão de entregar a vida a Jesus. Sua vida foi realmente entregue? Foi totalmente? Você está naquele nível em que o Senhor Jesus disse, aborrecer pai e mãe, abrir mão de todas as coisas, largar tudo, deixar tudo. Como Jesus disse àquele outro, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Esse é aquilo que Jesus espera, de que você esteja disposto a abrir mão de tudo, para poder ser discípulo. Sem este requisito não é discípulo. Pode tentar ser sócio, pode tentar ser companheiro, pode ser alguma coisa, mas não faz parte do grupo de discípulos. Por isso aquele homem rico saiu triste, porque ele tinha alguns valores que ele queria mesclar, que ele queria que fizessem parte. Ele queria ir ao arrebatamento levando algumas coisas. Ele queria seguir Jesus, mas com alguns itens, né? Então preste atenção, esta é a hora de decisão. Esse é o vale de decisão. E nós aprendemos nesta parábola, e eu me lembro também agora de Zaqueu, um outro personagem, que também tomou uma decisão ao se encontrar com Jesus. E esse homem, quando se encontrou com Jesus, teve uma mudança de caráter. Esse homem era um homem avarento, esse homem gostava de valores, tinha coisas. Ora, quem não gosta de dinheiro, não é verdade? Então esse homem gostava de dinheiro. E ele fazia tudo para juntar dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. E ele então, publicando o que era, cobrador de impostos, ficava com dinheiro. Recebia propinas. E ele finalmente, ao encontrar com Jesus, ele disse, resolvo. Esta é a expressão que está lá. Resolvo. E ele resolveu restituir, e restituir com sobras, restituir com os juros, e dar muito mais de tudo aquilo. E pegou metade do que tinha, e distribuiu também. E era tamanha a sua decisão que o próprio Senhor Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Então vejam, quando se escolhe bem, Jesus diz, a salvação chegou aí. A salvação chegou nesta casa. Ora, queridos, que possamos ter a decisão certa, que nesse momento de confinamento chegue a salvação. A salvação de Deus chegue, não apenas do vírus, mas a salvação que vai trazer de volta a igreja, que vai trazer de volta uma igreja viva, uma igreja não comprometida, uma igreja que não está em casa apenas atendendo aos artistas da televisão,
que dizem, fiquem em casa, assistam os nossos filmes, assistam agora os nossos shows, assistam as lives, e, enfim, se distraiam, não é? Preencham o seu tempo com diversos entretenimentos. Nós temos que ficar atento que a nossa vida não é a vida virtual, não é a vida do videogame. Nós não podemos perder o nosso tempo ficando confinados simplesmente. Finalmente encerro com a lembrança de Ló em Sodoma. Interessante que Ló viveu em família, viveu com o tio, que era um grande exemplo, e ouviu de seu tio coisas maravilhosas, com certeza. E o seu tio, certo de que havia sido um testemunho, que havia ensinado muito ao seu sobrinho, imaginava que o seu sobrinho havia de fato crido naquilo que ele havia passado, naquilo que ele havia experimentado juntos. Ele imaginou, provavelmente, Sodoma e Gomorra deve ter muitas pessoas que, sob influência da fé do meu sobrinho, não merecem ser destruídas. E ele então intercede diante de Deus. Mas o que nós vimos nessa história é que Ló não tinha ministério. Ló estava no isolamento social. Ló e sua família estavam ali, vivendo no meio deles. Ló havia se aculturado. Ló era, mas era só para ele. Não era suficiente para os outros. O seu evangelho perdeu o poder. Betel, hoje eu quero que você, aí na sua casa, pense, eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos nos envergonhar. O confinamento não vai fazer o evangelho ficar parado. O confinamento não vai fechar a nossa boca. O confinamento não pode emudecer a palavra de Deus. Vamos aproveitar e usar as ferramentas que o inimigo está usando para nos distrair, para nos entreter, e vamos começar a testemunhar, a dizer o quanto cremos em Deus, o quanto Deus é fiel, e que nós cremos que o nosso Redentor está vivo e que por fim se levantará. Então vamos continuar. Vamos aproveitar estes momentos e levar a palavra de Deus, levar o Evangelho. A Covid não paralisa o Evangelho. Que Deus nos abençoe e aplique aos nossos corações dessa palavra. Deus querido, eu oro agora pelos irmãos da Betel, pelos meus queridos que o Senhor tem colocado para que nós possamos juntos nos fortalecer, que esse momento de crise, de momentâneo distanciamento, mostre que o que nos une é o Espírito Santo de Deus e que por isso estamos ligados. Não perdemos esta ligação. Nos faça, ó Deus, mais fortes nestes dias. E, ó Deus, que possamos colher muitas vidas nestes dias. Que esse confinamento redunde em crescimento, que ao retornarmos possamos trazer frutos do confinamento. A Covid dará frutos. Betel crescerá em meio à Covid, em o nome de Jesus. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos.
Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Caiam diante dele a terra, dobram os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, O Senhor é Rei dos povos. calem-se diante dele a terra, dobram os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Boa noite a todos, Deus abençoe.